Aleluia! Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo de Filho. Essa noite é uma noite especial porque estamos aqui em 4, né? Hoje iremos transmitir em 5, né? A presença especial aqui de Isa, porque não quer dormir. E hoje estamos sem o suporte da produção. Isaac daqui a pouco aparece por aqui, pelo cenário aqui, né? Dando voltas por aqui. Foi pro quarto, mas ele não... Parece que não está com sono e a gente está sem a produção aqui da assistente aqui pra gente ficar com os meninos aqui, né? Então sejam bem-vindos aí a vocês que estão chegando, quem está entrando, quem está assistindo. Mais uma semana aí, que o Senhor tem nos abençoado aí com a Papo de Filho. Hoje vamos ter alguém aqui bem especial, um amigo nosso, né? Um convidado muito especial, que tem uma história muito bacana aí para compartilhar com a gente, Elson Santos, né? E vamos lá, vou chamar a Joana aqui para a gente dar início a esse bate-papo aqui, para a gente orarmos e fazer tudo conforme a gente faz toda semana. Aldilaneja entrou aqui. Graças a Deus, meu amigo. Boa noite. Fique à vontade, seja bem-vindo ao Papo de... Oi, boa noite, graça e paz. Bom, pessoal, como sempre fazemos, nós damos início ao nosso Papo de Filho, fazendo aquela oração, né? E aguardando que o nosso convidado aqui esteja online para a gente ficar batendo papo aí essa noite aí nas próximas 1 hora e meia, ou 2 horas, né? Que me direciona aqui, como toda semana falamos, é o Espírito Santo. Amém, mano. Deus abençoe. Tudo certinho, né? Pode um beijo aí, um amigo aí, ex-companheiro de trabalho, né? Mais tarde aí do trabalho, ele está sendo abençoado e está abençoando aí o setor público. Tá? Nossa sociedade caiu aqui o grupo do Isa. Bom, pessoal, vamos lá. Amado, louvado, agradecido seja o teu nome. Que a tua glória, o teu poder e o teu amor possa estar sendo ministrado aos nossos corações essa noite. Pai, te pedimos que o Senhor direcione essa live como o Senhor tem feito todas as segundas-feiras, desde quando começamos. Que o Senhor possa abençoar o convidado dessa noite. Que o Senhor possa, Senhor, direcionar a nossa conversa, nosso papo, de fato, para aquele propósito ao qual ele foi instituído, né? Ele foi criado. E realmente é o papo de filho, né? Um papo descontraído, onde falamos de coisas do reino, de coisas que são referentes à nossa vida pessoal, e que pode abençoar a vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo e que vai nos ouvir. Então, eu te peço que o Senhor permaneça no nome de nós, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Vai Pedímetro agora. Deus te abençoe, irmão. Paz, Senhor, como estás? Certinho. Ele aí, nosso ministro de louvor, baterista. Jefinho. Jefferson Polírio. Boa noite, mano. Como estás? Tudo certinho contigo? E os planos? Jefinho, para quem não conhece, o nosso segundo entrevistado aqui no Papo de Filho. Tivemos a honra de conversar um pouco e falar um pouco da história dele, a trajetória de vida dele, de fé, né? Foi bênção. Conversando aqui com o Jefinho, quem acompanhou. Fiz uma postagem do e-book dele hoje. Sim. O Jefinho tem um e-book, né, chamado título Futuro, né? Fala um pouco daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, né? E a nossa ansiedade, a nossa preocupação é uma coisa bem presente, infelizmente, nós como ser humano, mas o Senhor abençoe ele aí trazendo essa mensagem para nossas vidas. Ele deixou disponibilizado no perfil dele o link desse e-book.
O perfil dele é o arroba Jefferson Olívio, com 2 F. Isso. E eu também coloquei o link do e-book para facilitar, para direcionar. É legal, gente. Vale a pena, muito a pena conferir. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo um pouquinho do e-book dele. Eu sou praticamente fã. Vera Sátima, 674, nossa companheira amiga, né, de longas datas. Vera, Jô, namorada? Lembro, sim. Senhor, minha irmã, como está? Isso aqui. Me dá ela, filho. Consegue me dar? Aqui chegou um delivery. Bom, pessoal, estou eu aqui de volta com essa ao vivo, né? Essas coisas estarão acontecendo aqui porque estamos aqui sem suporte necessário, nossa vida pode virou foda no dia à noite. Foi na outra semana, né? Com o suporte aí. Hoje estamos com o Isaac e Isa aí participando. Vez por outra, Isaac vai estar dando uma voltinha por aqui, passando, aparecendo. Você vê uma cabeça surgindo aqui no meio da tela aqui, não se preocupe, não é o eclipse lunar, é Isaac que está chegando aqui para conferir o que está acontecendo. Agora ele está lá no quarto, fazendo, brincando, enfim. O pai está falando com o irmão. É tranquilo demais. Pessoal, hoje à noite nós vamos começar com Elson Santos, querido amigo lá do Ministério, que fazemos parte do Ministério do Sião, de Limoeiro. Ele é um ministro de louvor, né, um levita na casa do Senhor, tem uma história muito legal, uma história muito bacana, tem algumas experiências aí para passar para a gente, tem algumas histórias aí para compartilhar de coisas que já passou na vida dele, né? E a gente está aguardando aí ele aparecer por aqui para a gente querer começar a conversar. É verdade. Fala um pouquinho sobre como surgiu o projeto. Escutou? Não. Fala um pouquinho sobre como surgiu o projeto. Fala você? Bem, gente, acontece que durante alguns dias nós em oração, né? E o Senhor ele tem falado sobre alguns projetos. E eu sempre sentia da parte do Pai que tinha que fazer alguma coisa na internet, porque quando começou a pandemia, é o veículo que a gente consegue sim, entrar em toda a casa, ter acesso a pessoas de todos os lugares. E nisso eu me achava muito ruim, para ser sincera nisso. Tanto em falar como para aparecer na câmera, para realmente estar aqui na frente de vocês. E até falei com o Edson, né, sobre outro projeto, que era da gente gravar alguns vídeos falando sobre alguns versículos de uma forma descontraída. E, por incrível que pareça, todas as vezes que eu filmava, eu não gostava, porque era eu que estava na tela, né? Então, depois, um certo dia, uma amiga fez uma live de manhã e ficou insistindo para que eu entrasse. E eu não queria. Aí, quando eu entrei, fiz a live, né, toda com ela, passei praticamente a manhã toda com ela. E depois o Espírito Santo falou, e aí, doeu? Não, né? Então, vamos começar alguma coisa. Aí eu cheguei e falei o projeto para Edson, que também achou legal, e para ele, no caso o pai, falou de outra forma,
que era justamente a oportunidade de mostrar para outras pessoas testemunhos de desconhecidos. Porque às vezes a gente se apega muito a uma história de vida de um famoso. E a gente não presta atenção que o irmão que senta ao lado tem uma história maravilhosa. E às vezes é aquilo que a gente está precisando ouvir. É algo que um momento que a gente está passando e a gente não sabe, acha que é impossível sair, é impossível resolver e não sabe que o nosso irmão tão próximo, ele tem a chave justamente dessa saída. Ele já passou por tudo aquilo que a gente está passando e ele sabe de uma forma que vai doer menos. Então, casou, né, o que Deus tinha falado tanto para mim quanto para ele, trabalhou ao mesmo tempo, e nós decidimos já tocar na semana seguinte. Aí a gente iniciou e está sendo uma bênção. Várias pessoas estão assistindo e divulgando, e é isso aí. Quem sabe algum dia chega um convite para você também falar sobre a sua vida, e a gente bater esse papo que é descontraído. Amém? Na realidade, a intenção, né, do conversar com algumas pessoas nessa live de Papo de Filho, né, que a gente escolheu a segunda-feira para estar fazendo, às 8 horas da noite, conhecer um pouco da história de anônimos, né, não de pessoas desconhecidas, na verdade. E todos nós somos conhecidos, né, do Pai. A Aline, minha amiga Aline Souza, acabou de entrar aqui. Seja bem-vinda, minha amiga. Deus abençoe você. Paz do Senhor. Fique à vontade, viu? Papo de Filho. Não sei se em algum momento, alguma segunda-feira, você teve oportunidade de estar conosco, mas é uma honra ter você aqui com a gente. Eu estava explicando acerca de como começou esse projeto, né? Há mais ou menos um mês atrás, um mês e 15 dias atrás, ou uns 7 dias atrás. Conhecer um pouco da história de pessoas que são anônimas, não desconhecidas. Somos todos conhecidos do nosso Pai. E temos algo importante que pode sim abençoar a vida de pessoas, pode sim trazer algo que vai abençoar a vida de alguém. A sua história, muitas vezes, é parecida com a história de alguém. E aquela pessoa está tendo dificuldade de lidar com aquela situação, está tendo dificuldade em sair daquela condição que ela entrou. E você, com seu testemunho, pode abençoar a vida daquela pessoa. Então, você pode ser o nosso próximo convidado a estar aqui conversando conosco, a estar aqui compartilhando um pouco da sua história, da sua trajetória de vida, da sua fé, testemunho, o que você já fez. E é desconhecido para as pessoas. E aí temos a oportunidade de estar compartilhando isso com as pessoas. A Elcio acabou de chegar, nosso convidado, vou já de cara chamar ele, para a gente dar início aqui. Sem mais delongas, vou estar aqui convidando o meu amigo Elson. Vou chamá-lo aqui, Elson, meu amigo, apareça. Cadê? Isso aqui. Elson, cadê você? Eu acho que ele está tendo problema com conexão, porque ele não está aqui novamente. Ele entrou, não está aqui. De novo. Agora. Meu tá. Está ao vivo aqui com o nosso amigo Elson. Ministro do Louvor. Deste lado. Cadê aqui? Cadê? Olha ele aí. Opa, meu amigo. Boa noite. Graças a paz. Conseguindo me ouvir? Sim. Estou conseguindo ouvir agora bem baixinho. Rapaz, faça isso comigo não, nem chega nenhuma notificação aqui. Eu tava preocupado já, pensei que nem ia ter mais a live. Pra gente foi... Você colocou? Foi. Ah, é porque a gente coloca em modo avião. Entendi. Por isso.
Instagram. A gente Olha aqui, acabou de aparecer aqui, ó, entrou aqui Zaqueu, meu amigo Zaqueu, lá da igreja Comunidade Evangélica do Avivamento. Deixa eu ver se ele está aqui ainda com a gente. Entrou aqui, não saiu. Bom, pessoal, apresentar aí para vocês aí o nosso amigo aí, nosso querido irmão em Cristo, Elson Santos. Conhecemos ele há pouco tempo, pouco mais de 2 anos, 3 anos aproximadamente. Né? O áudio de Elson tá baixo, realmente. Eu ouvi baixinho mesmo, Elson. Pedro acabou de falar aqui. Então, pessoal, ele é do Ministério de Louvor, né? Do Departamento de Adoração lá da igreja, do Ministério Rei de Sião. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história aqui de Elson. Nosso amigo aí, ele toca lá, ele levita, né, na casa do Senhor. Tem umas histórias aí bem bacanas aí para compartilhar com a gente, uma trajetória de vida aí. Né? Eu vou pedir para que ele mesmo faça essa apresentação dele, né, dizer o nome dele. Né? Fica à vontade para poder dizer aí o que o senhor achar pertinente aí para compartilhar com a gente comigo. Faça a sua apresentação pessoal. Bola, meu irmão. Amém. Quanto tempo que eu tenho aqui? 1 hora. 1 hora mais ou menos. Não é só Apresentar, para apresentação pessoal não, tá? Fique à vontade. Rapaz, eu vou resumir o máximo possível porque já aconteceu tanta coisa. Parece que passou, assim, vários anos, mas na verdade em pouco tempo Cristo tem feito muita coisa na minha vida, sabe? Começou lá pelo tempo de 2014, por ali, quando eu conquistei o intercâmbio através do governo de Pernambuco, né? Eu fui morar em outro país, lá no Canadá. E lá Elson, o teu áudio continua baixo, mano. continua abaixo. Ih, rapaz, o pior é que eu não tenho nem um microfone aqui. Tem um fone de ouvido, alguma coisa que possa conectar? Está dando esse tempinho aqui para Elson conseguir conectar aqui o fone aqui para poder ver se melhora a captação do áudio, né, da voz dele. Está um pouco baixo aqui para a gente, eu acredito que está baixo para quem está acompanhando também, que o Pedro falou, acabou de comentar aqui, e está um pouco baixo. Pessoal, melhorou agora, melhorou muito. Pessoal, temos aqui esse íconezinho aqui, no seu smartphone aqui na tela, do lado direito aqui embaixo, tem um íconezinho aqui que parece um aviãozinho de papel. Você pode clicar em cima e compartilhar agora ao vivo essa entrevista aqui que estamos fazendo aqui com o Elson, e outras pessoas serem anunciadas, mais pessoas serão acompanhadas aqui. E se você desejar também fazer uma pergunta, você pode interagir aqui no momento aqui na live, ou fazer uma pergunta aqui, se você quiser fazer privado aqui. Tem um balãozinho aqui com uma interrogação dentro, certo? Para você perguntar, mandar sua pergunta, enfim, fique à vontade aí para interagir comigo. Fique à vontade. Bom, acho que agora o áudio melhorou, senão Melhorou. aqui um microfone daquele do altar mesmo. Bom, vamos lá. Então, assim, lá em 2014, né, eu nem era convertido nada como... Acho que muita gente não sabe, mas aqui na minha família eu sou o único convertido. Desde meus pais, a minha irmã, a minha família inteira. Eu sou o único aqui em casa esse tempo inteiro, convertido aqui na família. E lá no Canadá foi a primeira vez que Cristo se revelou a mim, né? Eu fiquei numa família, a primeira família que me hospedou. Ela não era uma família cristã. Eu passei por muitas dificuldades, eu passei por muitos momentos sozinhos lá. E aí eu comecei a me sentir, assim, largado, sabe? Sabe quando você se sente sozinho, de pai, de mãe, de amigos, pessoas que você nunca viu na sua vida. E você tem ali 6 meses ali para passar aquele pessoal. E chegou um tempo que eu não estava suportando mais, eu comecei a ter depressão. Eu passei ali 1 mês, mais ou menos, com depressão, eu não conseguia falar com ninguém, eu não conseguia abrir o meu coração. E aí foi quando uma pessoa na escola, né, lá no Canadá, ela viu a minha situação e contou para a coordenadora. E essa coordenadora me chamou para fazer uma reunião, né? E lá ela perguntou o que estava acontecendo e tal, e eu não conseguia falar mesmo assim, né? E ela foi a primeira pessoa a falar do perdão de Cristo, né? Foi quando eu comecei a
a falar, né, o que estava acontecendo em casa, que eu me sentia sozinho e tal, e que muitas vezes eu meio que desprezava. Ela veio me falar sobre o perdão de Cristo. E, assim, ninguém nunca havia me falado sobre isso de tal maneira, né? E, poxa, é em inglês, né? Primeira instância. E ali ela me começou a falar sobre o perdão de Cristo, que eu precisava perdoar aquelas pessoas, por qualquer coisa que elas tivessem feito. Não era nem pela situação de cobrir aquilo que elas fizeram, mas pelo meu bem, sabe? Por bem a mim mesmo. E aí tudo bem, eu perdoei essas pessoas, eu falei para ela que estava tudo bem, né? E aí aconteceu que a gente fez mais umas 3 reuniões. Ela realmente percebeu que aquela família não era uma família boa para eu ficar nela. E a gente precisou encontrar uma outra família para eu me hospedar, né? Na casa lá. E aí não tinha nenhuma família do programa inscrita, né? As únicas famílias que estavam inscritas eram as famílias que os intercambistas estavam, né? Cada intercambista fica numa família diferente. E uma família de uma aluna que estudava comigo, viu a situação, contou em casa, com a família dela, que estava acontecendo comigo. Essa família foi na escola, se inscreveu no programa, mesmo não recebendo o mesmo valor que as outras famílias receberam, né, para manter os intercambistas em casa. Essa família foi lá, se inscreveu e abriu as portas da casa para eu ir para a casa deles. Chegando nessa família, na mesma noite, eu agradeci de todo o coração, sabe? Eu agradeci muito, muito mesmo. Mesmo estando triste, chorando sem parar, todas as noites. Eu sentia a falta da família, dos amigos e tudo mais, né? Eles me receberam naquela casa, e aí eu descansei aquela noite. No dia seguinte, 6 horas da manhã, super cedo, né? Para eles lá é super cedo. E a aula começa às 9 da manhã até às 3 da tarde, né? Muito boa, inclusive. E assim, super cedo, o pai da família me chamou. Ele fez assim: a gente vai ter uma reunião aqui na sala. Você quer participar? E eu falei assim: tudo bem, quero sim. Primeiro dia na família, claro. Acho que eles vão passar a regra da casa, alguma coisa assim. Uhum. E aí, para minha surpresa, eu cheguei nessa reunião. Na verdade, era uma célula. Eu sentei na cadeira, começaram a distribuir as Bíblias. Começaram a orar e falar sobre o amor de Cristo ali. A gente começou a orar alguns inários da Bíblia juntos. E eu sem entender o que estava acontecendo. Mas, na verdade, Cristo estava se revelando a mim naquele momento de depressão e de tristeza, longe da minha casa, que é aqui no Brasil. Né? E lá eu comecei a sentir o amor dele em primeira vez. Né? De uma forma super diferente e super inesperada. Mas eu ainda não havia me convertido naquele momento. Eles me levavam para a célula, na casa do pessoal, porque lá, não sei se vocês sabem, lá é bem complicado você ser cristão. Lá é um lugar onde muitas pessoas não têm essa liberdade de você ir numa praça pública e você conseguir pregar o evangelho. Você pode ser acusado de crime, você pode ir para a cadeia. Então, assim, eu tive esse privilégio de conhecer a Cristo no Canadá. Então, eles me levavam para cultos, assim, não públicos, mas escondidos, porque lá a gente teria, entre aspas, uma liberdade de adorar o Rei da Glória, sem que a gente se preocupasse com alguma polícia chegar e fechar tudo, alguma pessoa chegar e bater na gente e tudo mais, sabe? Então, assim, essa foi a primeira experiência que eu tive. E lá, ainda teve o adicional, né? Que eles me ensinaram música lá. Então, aprendi muita questão de partitura. Tinha piano pela casa, teclado, violão, sanfona, todo tipo de instrumento. Tinha uma biblioteca enorme na sala de casa. E eu passava, assim, a tarde inteira lá com os instrumentos tocando. E, assim, foi um tempo de muita bênção na minha vida. Assim que eu voltei para o Brasil, eu já fui chamado para ensinar inglês aqui, né? Porque eu tinha aprendido lá. E foi um tempo de crescimento muito grande como pessoa, sabe? Tanto lá como aqui. Porque aqui, assim que eu comecei a dar aula, né? Uma certa pessoa e seus filhos se inscreveram no curso de inglês. E lá, eu não sabia até então, né? E lá eu fui convidado para fazer uma tradução para alguns pastores que viriam do Alabama, dos Estados Unidos, para cá, para Limoeiro. E eu, todo inocente, claro que aceitei, né? Ouvi nativo falando, né? Ia fazer tradução e tudo mais. E aí eu aceitei, beleza. E nessa noite, cara, eu, todo inocente ali, teve um momento que eles fizeram umas filas assim, sabe? Com todos os pastores. Aí, em um deles eu fiquei com ele, né? Para fazer tradução. Aí as pessoas vinham até a gente, elas faziam um pedido de oração e a gente orava por aquelas pessoas, né? Ele ia falando inglês lá e tudo mais, ia orando e traduzindo para a pessoa. E ali eu comecei a ver as pessoas sendo curadas pela mão de Cristo através de mim, cara. Foi o momento, assim, mais chocante da minha vida. Porque aquilo ali foi um testemunho vivo. Eu vivi uma coisa que eu posso provar com os meus próprios olhos, que Cristo está vivo, sabe? Eu fui para o Canadá, tive aquela experiência toda. Mas, assim, eu voltei, sabe, como se fosse assim, tipo, é só uma cultura, é só uma religião. Mas aqui eu vi Cristo agindo
ao vivo, sabe? Tipo, na minha frente, assim, eu ver a pessoa sendo curada, eu ver um joelho voltando ao lugar, eu ver um pé sendo desinchado, entendeu? Eu vi uma pessoa que tinha manchas na pele, a mancha sumir, assim, na minha frente. Então, assim, eu vi esses milagres acontecendo e para mim aquilo ali já bastou, sabe? Foi o suficiente, não precisou de palavra nenhuma. E no final o pastor ele orou por mim. Ele perguntou se eu já tinha feito uma oração de entrega à minha vida a Cristo. E aí foi aquele momento que eu fechei os meus olhos, ele começou a orar por mim. E eu vi uma luz muito forte mesmo, branca. E eu não conseguia ver nada mais dentro daquela luz branca do que a Cristo, sabe? E eu não sentia mais o meu corpo. Então, assim, foi aquele momento que eu senti que realmente ele entrou na minha vida. E tudo ao meu redor mudou, sabe? O modo de ver as coisas ao meu redor, de falar com as pessoas, de lidar com o medo, com a ansiedade. E claro que acho que muita gente se confunde quando você se converte e acha que tudo na sua vida muda de uma vez por todas. Só que na verdade não é bem assim, sabe? Não é aquela coisa que você não vai mais travar batalhas. Existe uma diferença. Cristo já vai à frente da sua batalha, mas você faz parte da batalha também, sabe? A diferença é que agora você já é vencedor. Então, assim, são revelações que você vai entendendo aos poucos, sabe? A caminhada como um cristão novo não é uma coisa que você vai, tipo assim, adquirir como se fosse um objeto. Ah, agora eu tenho um carro, eu vou a qualquer lugar. Não é bem assim. Até para ter um carro, você tem que aprender a passar marcha, a usar a embreagem, a usar a direção, né? E, cara, a mesma coisa é o evangelho, velho. A gente tem que entender que é um crescimento contínuo, né? Eu creio que até a glória eu vou continuar conhecendo mais dele, porque, cara, o nosso pai é um pai tão grande, tão amoroso, que é impossível você definir ele em uma palavra só. Entende? É impossível você definir ele em um entendimento só. E é isso, a minha história hoje é assim. Já passei por vários processos pessoais também, sabe? Passei de viagens missionárias, já passei por situações de total dependência. Até hoje eu ando assim, total dependência do Pai, porque eu creio que existe a vontade do Pai que ela é perfeita, boa e agradável, sabe? Não faz mal algum eu viver na boa vontade do Pai, na vontade agradável dele, mas se existe uma vontade perfeita, por que eu não estou vivendo ela hoje? Entende? Isso não é um egoísmo, isso na verdade é um posicionamento. Quando você se posiciona como verdadeiro cristão, você entende que o Pai, ele é bom e ele quer que você viva uma vontade perfeita debaixo da graça dele, sabe? Que você não viva uma vida miserável, porque você é co-herdeiro com Cristo, cara, tudo aquilo que ele tem, entende? Então, assim, são revelações que aos poucos você vai entendendo quando você começa a caminhar com Cristo. E até então eu sido assim. Passei por várias situações financeiras assim, bem difíceis que, aos meus olhos e aos olhos das pessoas que andavam comigo, parecia super impossível. E graças a ele, tem sido super possível. Eu creio que vai continuar sendo possível, porque esse é o pai, sabe? Esse é o nosso pai agora. Ele faz isso. Amém. Ele usa pessoas comuns, né, para tornar o incomum possível. É verdade. Sabe Olha- o que eu acho interessante, Elson? Desculpa a introdução aí do meu. Eu ia falar sobre Isa, que está ouvindo o retorno. Ela está se ouvindo aqui, por isso que ela está fazendo tanto barulhinho. Ah! Aí ela grita aqui no microfone e escuta lá atrás. Ui, quase que ela puxa Estou o aparecendo celular. aqui no meu celular, Olha aqui, né? ó. Estou aparecendo Amor. aqui. Inclusive, tem um pessoal chegando aqui do Canadá, inclusive. I don't know if you're there, bro. Can you Olha aí. hear me? Elson, acho muito interessante, cara. Assim, as pessoas elas têm formas muito diferentes como elas foram tocadas, né, pelo Espírito Santo, por Deus. E aí é impressionante como é diferente e ao mesmo tempo o sentimento e a emoção são tão iguais todas as pessoas. Porque você se sente constrangido pelo amor de Deus. Do mesmo jeito que muitas pessoas têm esse mesmo tipo de sentimento, só que vivendo experiências diferentes. Né? E a tua foi bem interessante, e ele precisou te levar para o outro lado do mundo. Geórgia, Não, é né? Geórgia. Geórgia, boa noite, filho abençoado. Amém, tia Geórgia. Aí eu estava aqui refletindo um pouco sobre esse testemunho aí, cara. É muito massa. Fosse lá para o Canadá, né, 2014, não tinha tido ainda essa experiência, a gente se encontra ainda com Cristo.
fosse parar na casa de uma família de desconhecidos, né, que, sem nenhuma pretensão, né, entre aspas, claro, que ministrou um verdadeiro evangelho, né, o amor de Deus ali de uma forma muito especial. E sem precisar estar importunando, sem precisar estar pegando a força, né? Enfim, e fosse impactado ali pelo amor do Pai ali naquela família de uma forma muito poderosa. Né? Isso é tremendo, como o nosso Pai ele tem esse poder de fazer essas coisas com a gente, né? Uma das perguntas que a gente tinha pensado aqui em que fazer era se você era de berço evangélico, né? Se seus pais já nasceram no evangélico, isso não, né? Não, Porque não, não. realmente, 2014, hoje, só você na sua casa é cristão ou outras Então, pessoas? desde a minha infância, a família inteira aqui sempre foi católica, sabe? Inclusive, eu amo muito os meus pais, a minha mãe, também meu pai, a minha irmã também, porque ela faz parte da história. Me tem apresentado, sabe assim, de certa forma, tem apresentado a família de Cristo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu creio que se não fosse eles também, cara, eu tenho certeza que ela estaria num caminho muito mais pior, sabe? Eu participei de crisma, catequese, né? Eu ia para a igreja e tudo mais, né? E chega uma época que a gente vai crescendo, né? Como adolescente e tudo mais, vai buscar outras coisas, aí vai se afastando ali, e não tem aquela coisa, aquele impacto forte, tão forte que eu já senti antes, sabe? E assim, mas eu tenho certeza que teria sido muito mais pior, sabe? Se não houvesse essa base que eu tinha naquela época, né? E aí hoje, assim, depois de muitas conversas, claro, porque meus pais eles sempre queriam que eu seguisse esse caminho, sabe, do catolicismo e tudo mais. Mas muitas ideias na mente deles, assim, eu também confesso que eu entendo o lado deles, porque a gente sabe como o evangelho ele é deturpado por falsos profetas hoje em dia, né? Muitas pessoas elas mostram a face errada de Cristo e isso fere a igreja, isso fere o povo de Deus, né? Mas os verdadeiros filhos eles são levantados para que esses corações eles sejam curados, resgatados, que as histórias ruins sejam apagadas e que uma nova história seja escrita no coração de cada um. Então, assim, meus pais hoje eles começaram a entender melhor essa situação, sabe? De que não estou indo para uma boate e fazer bagunça, mas eu estou indo para um lugar que honra o nome da minha família, sabe? Amém. Olha, e a Georgia está falando aqui que o som está com eco. Eu acho que é quando fala aqui, né? Quando a gente fala ou quando o Elson fala. Consegue perceber? Alô? Eu estou percebendo aqui Eu acho agora. que o eco acabou, que não está nem ouvindo. Eu acho que é daqui, né? Porque como a gente está no mesmo ambiente, eu e Joana, a gente está no mesmo ambiente, então fica tendo um delay. Ela ainda está terminando a frase e fica dando um retorno através do meu perfil aqui, né? No meu celular. Normal isso aí. Problemas técnicos, né? Vai estar sofrendo um pouquinho aí, um tempinho, mas já passa. Fica melhor, cortando tudo. É normal. Até já os mais profissionais que a gente vê aí tem problemas técnicos, né, com toda aquela estrutura que é preparada, mas a gente tenta o máximo possível aqui deixar ajustado, baixa um volume aqui no meu celular, para não ter tanta interferência que ela fica com Eu fico me ouvindo. no mesmo cômodo, então não fica complicado. Já está participando aqui conosco. Ela quer aparecer aqui na tela. Também. Olha, Elson, como é que tu foi parar lá na Remissão? Fala um pouquinho aí. Como é que tu chegou por lá? A história, Devagar. para tornar a longa história curta, foi através de Dom Marcos. Porque assim, eu comecei a dar aula na rede de escola que eu dou aula hoje. E aí, ele e os filhos entraram na escola, né, como alunos. Eu nem sabia que era bispo, que era a família da igreja e tudo mais. Eu nem conhecia o pessoal. Então, assim, todo inocente, fui lá dando aula para eles, com muito amor e tudo mais. E
E aí, chegou o dia que eles me chamaram para fazer tradução para o pessoal que vinha dos Estados Unidos, né, do Alabama. E foi lá que aconteceu toda aquela questão de eu ver Cristo agindo através das pessoas, né, sendo curado e tudo mais. E aí, fui lá sabendo inglês e voltei para casa com inúmeras dúvidas em relação àquilo que eu vivi. Poxa, o que foi que aconteceu ali? Foi tão impactante que eu cheguei em casa com uma interrogação enorme na cabeça. E assim, quando a gente vive uma coisa sobrenatural, a gente quer saber o que aconteceu. A gente quer saber o que aconteceu ali. E aí eu comecei a frequentar a igreja. Eu comecei a ir, assim, ia um domingo, faltava 3. Depois ia um domingo, faltava 2, né? Mas, assim, foi aos poucos, sabe? O amor de Cristo, ele não é aquele amor forçado. Ele é um amor que conquista pela verdade, principalmente, né? E pela graça, cara. Então, assim, eu comecei a conhecendo mais a família, as amizades, sabe? Eu não era uma pessoa de fazer muitas amizades, eu era uma pessoa bem na minha mesmo. E aí eu comecei a conhecer o pessoal da igreja, aquela galera legal, né? Teve os eventos, eu começava a participar dos eventos e tudo mais, enfim. Aí chegou até o ponto que eu me tornei membro. A gente passou por várias situações juntos, né? Vários eventos, vários altos e baixos. Mas assim, sempre juntos, vivendo a graça do Pai sobre a vida da gente, né? Como diz na palavra, né? Que a igreja de Cristo, ela triunfa em meio às dificuldades. E assim, viver isso é uma coisa extraordinária, cara. E graças a ele eu estou vivendo isso hoje. E para mim isso é um privilégio enorme. Amém. Olha aí, o pessoal está entrando. Bem-vindos. Vocês podem participar, tá? Pode mandar pergunta para o nosso convidado especial, Elson. E também, se quiser mandar no privado, tem um balãozinho aqui com interrogação. Logo aqui, ó, embaixo. E também pode enviar essa live para abençoar a vida de outras pessoas. É muito legal a gente ouvir a história do irmão, porque às vezes a gente tá fraquinho, né? E a história do nosso irmão, ele ajuda a aquecer um pouco o nosso coração. Da gente trazer, na verdade, o Espírito Santo, ele traz à memória aqueles momentos em que a gente acha que está esquecido. Ele relembra a gente que a gente é muito amado e que não foi em vão o sacrifício que foi feito há um tempo atrás. E eu tô aqui, ó, meus cabelos sendo puxados por Isa. Mas bem-vindo aí, olha, a Rebeca entrou. Quem é? Camila. Camila. É. Bem-vindos. Deixa eu Então, falar aqui. Então, ele perguntou aqui, eu Sobre vou primeiro fazer a pergunta dela, né? Como você se interessou em estar para o grupo de leitura? Então, a questão para ingressar no departamento de adoração foi assim. Eu tenho um chamado missionário, sabe? E assim, agindo como filho do nosso pai, o pai ele é muito criativo, cara. Não dá, sério. Eu fico pasmo como o nosso pai ele é super criativo. Porque eu me via em vários ministérios na igreja, sabe? Eu posso fazer parte hoje do departamento de mídia, departamento da iluminação, do som, da adoração, da limpeza. Então, assim, eu precisava fazer uma oração para que queimasse no meu coração algo específico sobre um chamado que eu tenho aqui na Terra, sabe? Porque a gente tem um chamado específico. Existe a graça que o Espírito Santo nos dá, né, através de Cristo, da gente fazer aquilo que a gente bem quer, a gente ser treinado, mas também existe uma área super específica em que você, assim, você flui naquilo ali, sabe, naturalmente. Como eu falei lá no começo da live, no Canadá, a família que eu fiquei, a família, no caso, eles começaram a me ensinar música ali. Tá sabe? travando um pouco. Com todo aquele conhecimento. Tá um barulhinho. Acho que é uma instabilidade de conexão, mas vai passar logo. E aí, assim, lá eles me ensinaram um pouco de música. Né? E música é uma coisa que mexe muito com o coração da gente, mexe muito com nossas emoções. E, assim, eu vi Cristo unindo o útil ao agradável, porque a gente sabe que a pessoa às vezes ouve uma música, fica triste, chora, né? Ouve a música, fica alegre, fica pulando. Ouve uma música, já acalma os nervos ali, fica aquela ansiedade já morre. Então, assim, eu participei de uma viagem missionária lá no Rio de Janeiro e uma pessoa teve uma visão minha com notas musicais
me via tocando instrumentos. E a partir daquela palavra eu comecei a orar sobre isso, sabe? E aí o pai foi me direcionando em relação a isso. Foi me dando, assim, sabe, um conhecimento que eu nunca tive antes em relação à música. Eu nunca tive um professor de música, para ser bem sincero. Tudo que eu aprendi até hoje foi através dos meus conhecimentos, através do YouTube, através de pesquisas na internet, através de práticas em casa com os instrumentos que eu tenho. Inclusive, uma guitarra que eu tenho hoje, eu trouxe do Canadá, por influência da família que me ensinou música lá. Então, eu vim do Canadá com essa guitarra, até hoje eu toco com ela, uma vermelha que eu tenho. E, assim, essa guitarra ela é um presente do pai, diretamente do coração do pai para o meu coração. Porque eu não teria hoje condições de ter uma guitarra como essa, desde o tempo que eu trouxe ela para cá, né? E um ano atrás, mais ou menos, eu até entrei num curso de música para ver se eu conseguia pegar umas coisinhas a mais. Ajudou bastante, porque a teoria faz parte. Mas eu creio que o que eu tenho de conhecimento hoje, sozinho, começou lá atrás, né? Com duas pessoas, duas famílias, na verdade, né? Um amigo meu de ensino médio, Maurício, eu acho que ele não está aqui na live, mas ele foi uma das pessoas que me influenciou muito. Ele é cristão, inclusive, ele faz parte da igreja ali que fica perto da Ponte Velha, não sei se é o nome da igreja. Mundial de Jesus Cristo. Isso. Ele faz parte da Mundial. Ele é baixista, né? E assim, ele é um amigão, super irmão, sabe? Desde 2012, ali a gente tem uns 15 anos, mais ou menos. Eu via ele tocando violão, achava muito legal. Então eu via as formas dos acordes e decorava na mente aquele desenho que não dava a fazer, sabe? E ali eu ia aprendendo sozinho, eu pegava violão na escola, porque tinha violão para você pegar lá e praticar. E aquilo me influenciou, né? Quando eu cheguei no Canadá, eu já tinha uma frente feita ali. E aí, daí então, eu comecei a apaixonar cada vez mais por música, já tinha guitarra em casa, tinha os equipamentos, comecei a me aprofundar mais, sabe, nessa questão. E aí, depois dessa viagem missionária, foi que entrou a questão espiritual, né? Porque a gente pensa que música, na adoração, é somente você tocar um instrumento, cantar uma canção. Só que, na verdade, quando você está adorando ali, tem 1 milhão de coisas acontecendo, cara. Muita coisa acontece durante a adoração. Quando eu estava em Jardim Gramacho, lá no Rio de Janeiro, eu tive uma visão que eu via 6 anjos entrando naquele lugar, né? 3 deles eram anjos de guerra e 3 deles anjos de adoração. Um tinha uma harpa, o outro carregava um trompete e o outro carregava um bumbo. Eles começaram a tocar ali e batalhas começaram a ser travadas ali e eu via Cristo entrando no tapete vermelho naquele lugar. Então, assim, eu vejo hoje, a partir daquele momento, eu vejo que o momento de adoração é um momento muito específico e que muita coisa acontece. Eu já vi pessoas sendo curadas, pessoas tendo encontro face a face com Cristo na adoração. Então, assim, a adoração não é só você tocar um instrumento e cantar uma canção, sabe? Existe muito mais acontecendo no reino espiritual do que no reino físico. E isso é uma sensibilidade que a gente precisa ter. Nós, como adoradores, principalmente como filhos dele, que tem o Espírito Santo vivo em nós, a gente precisa ter essa sensibilidade, dizer assim, poxa, está acontecendo uma adoração, existem anjos espirituais nesse lugar aqui fazendo algo, eu preciso me conectar com esse momento para entender o que é que Cristo quer fazer da minha vida hoje e através das pessoas e para as pessoas que estão aqui também, sabe? Então, é isso que eu vejo como adoração hoje. Por isso que eu estou dando adoração, porque eu fui chamado não só para tocar um instrumento, mas além do reino físico, né, agir no reino espiritual em nome dele também. Amém. Ela mandou mais uma pergunta aí, o que te marcou no Dunamis? O que mais me marcou na Dunamis Fire? Caramba, foram tantos momentos. Porque, assim, 21 dias é muito tempo. É muito tempo em, assim, intimidade sem pausa, sabe, com Cristo. Teve uma noite em específico que, rapaz, eu vou listar 3. Sendo bem sincero, porque não dá para deixar somente uma. Teve uma noite que eu caí no espírito e o pai me deu um livro para eu escrever. Esse livro, até hoje eu estou escrevendo ele, porque ele envolve metodologia de ensino, sabe? E, assim, eu não terminei a faculdade, mas é um livro que está exigindo muito, muito, muito conhecimento mesmo meu. Eu creio que vou alcançar o final desse livro e que vai servir muito bom. Mas ele é um livro de ensino de inglês para missionários, para pessoas que vão para o campo em outros países e precisam aprender inglês em pouco tempo, sabe? Então, assim, eu vi esse livro na minha mão, enquanto eu tinha caído no espírito naquela noite. Eu vi esse livro na minha mão e eu vi Deus me entregando esse livro. Eu vi a capa dele, eu desenhei a capa dele depois.
Eu desenhei algumas páginas que tem nesse livro, alguns métodos também. E, assim, até hoje estou tentando conectar esse livro para eu conseguir finalizar ele. Uma segunda noite que teve também foi quando eu fui curado de um desvio que eu tinha no ombro. No Canadá, quando eu estava esquiando lá, na verdade, estou praticando snowboard, né? Que é uma prancha que você fica e seus pés ficam presos lá. E, assim, eu nunca tinha praticado isso antes, apesar de ter tido alguns treinos antes, mas, assim, eu fui descer uma montanha e naquela montanha eu perdi o equilíbrio e caí. E eu comecei a embolar sem parar na montanha. E no meio dessa embolação, essa queda toda, eu caí sobre esse braço aqui e havia deslocado esse ombro esquerdo, né? Fiquei sem movimento por um tempo. Eu desci para o pronto-socorro lá embaixo e aí eu precisava fazer alguns movimentos. E era meio que impossível eu conseguir mover porque doía muito, muito, muito mesmo. Essa parte aqui ficou inchada, inclusive, enfim. E aí eu cheguei lá em casa depois, né? Eles falaram, o fisioterapeuta lá do hospital falou para eu fazer alguns movimentos todos os dias de manhã. E aí, em uma semana, eu comecei a retornar aos movimentos nesse ombro esquerdo aqui. Não estava mais deslocado, eu conseguia mover tranquilamente, apesar das quedas que eu continuei levando depois. Parece que era de propósito, só para testar se estava bom mesmo. E aí, acontece que depois de um tempo eu percebi que esse ombro direito ele ficou mais baixo do que o esquerdo que eu havia levado esse tombo, né? E no Globo Farm, o pessoal teve uma história de oração lá por mim. E, assim, eu senti esse ombro direito, ele subir, sabe? Literalmente subir. Como se tivesse adicionado mais uma parte ao meu corpo. Foi uma sensação, assim, não dá para explicar muito bem, porque foi uma sensação física única para mim. De você sentir algo nascendo dentro de você, como se fosse um membro a mais, sabe? Então, assim, não dá para explicar muito bem, não. Mas, assim, aconteceu e foi, assim, super sobrenatural. E a terceira noite foi quando eu tive uma visão aberta. Nessa noite eu vi um anjo descer até mim, no momento da oração, foi quando a gente estava orando pelo envio dos missionários ali. Naquele momento eram umas 9 e poucas da noite, mais ou menos. E só de lembrar eu fico me arrepiando, porque foi um negócio assim, super sobrenatural, sabe? Eu estava de olhos abertos, a gente estava adorando junto. E eu vi um anjo descendo, voando na minha direção. E ele parou assim ao meu lado e me entregou uma espada. E aí, nesse momento, eu fiquei assim, sem entender nada, sabe? O que aquela espada representava para mim. E ali, aquele anjo, ele vinha me falando sobre as guerras que eu iria batalhar com Cristo, sabe? Quando eu fosse, em relação a estabelecer o reino dele aqui na Terra. Quando um rei, ele recebe uma espada, ele recebe um legado. E ali eu via o anjo me falando sobre esse legado. Você está recebendo agora em suas mãos o legado do reino dos céus, para que ele seja estabelecido através de você aqui na Terra. E aí, no final daquele momento, eu comecei a levantar aquela espada. Foi quando o pregador ele pediu para todo mundo levantar as mãos e dar um brado de honra a ele. Sabe quando você vai para uma guerra e antes você dá um brado, sabe, você dá um grito? Pronto, foi naquele momento ali que eu levantei aquela espada. Ao meu redor, acho que ninguém conseguia ver. Mas até hoje eu lembro, quando eu levantei a minha mão, eu comecei a gritar com aquela espada na mão, aquela espada prata, enorme, e que se fosse, assim, fisicamente falando, eu não teria nem condição muscular para levantar o peso daquela espada. Mas espiritualmente falando, eu levantei aquela espada e, assim, sabe, tudo aquilo que ele fez sobre a minha vida. Até hoje eu estou vivendo isso. Amém. Amém. Por aqui, Pessoal, nós entrar aqui um pouquinho, vou aqui no quarto dele, que o Isaac está fazendo, se ele era dormiu. Daqui a pouco eu volto. Se não cair próximo, aí, Joana, vai. Amém. O Elson, quando você está tocando, na verdade está ministrando, né, naquele momento, você sente algo diferente? Porque quando a gente fala sobre visões, né, existe uma curiosidade para talvez a pessoa que ainda não viu, né? Ela sente uma curiosidade de será que ele está vendo alguma coisa nesse momento? Será que ele é arrebatado nesse momento? Né? Que tem isso. Explica um pouco sobre esse teu momento lá no altar, lá ministrando para toda a igreja lá de Cristo. Esse momento que acontece no altar, na verdade, ele é uma consequência daquilo que acontece no nosso íntimo com Cristo. Eu não sei você que está assistindo agora nesse momento, mas assim, não dependa de um culto para você adorar o Pai, sabe? Mas seja totalmente dependente dele no seu íntimo, no seu quarto, no seu secreto, enquanto você está orando com ele, sabe?
ele tem coisas específicas a revelar o seu coração no seu íntimo, e ele tem coisas específicas a revelar a sua igreja em conjunto. Então, assim, às vezes a gente fica a mercê de um sentimento, de um romper sobrenatural. E, assim, acontece sim, vai acontecer, sabe? O Espírito Santo, ele traz isso. Mas isso é uma consequência da intimidade que você tem com o Pai. Muitas vezes, eu ficava, assim, eu ficava na expectativa, né? De ir pro culto e dizer assim, eita, no culto hoje eu vou cair no Espírito. Não, hoje eu vou ter uma visão que vai ser, assim, show de bola, nunca mais eu vou esquecer. Só que, na verdade, não acontecia, sabe? E aquilo não podia ser um motivo de eu esfriar espiritualmente, porque, poxa, será que o meu amor a Cristo, ele depende daquilo que ele tem a fazer sobre a minha vida? Ele já fez tanto por mim. Será que já não bastou ele ter entregue a vida dele por mim? Eu vou estar à mercê de visões e toques espirituais para que eu possa amar ele, sabe? Então, assim, eu comecei a entender que, na verdade, tudo que acontece ali, naquele meio espiritual, é consequência da nossa intimidade com ele no dia a dia, sabe? Todos os dias. E você acordar e ler a palavra, e você ter um tempo de adoração, sabe? Sei lá, colocar um louvor para tocar e simplesmente ouvir a voz dele. Muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, mas ele está falando tanto na Bíblia, sabe? Então, assim, e aí eu comecei a receber essa palavra, sabe? De ter tempo com o Cristo, sabe? De ter esse tempo de amadurecimento, de aos poucos, ele ir liberando palavras a mim, para que eu possa escrever uma canção, que é uma coisa que está acontecendo hoje em dia. A gente do Louvor, não sei se quem participou recentemente dos eventos, né, viu que a gente recebeu essa palavra de escrever aquilo que Cristo está falando no nosso coração. E isso, particularmente, está acontecendo hoje comigo, graças a Ele, graças ao tempo de intimidade que a gente está tendo com Ele. E, para sanar a pergunta, inclusive, lá em cima acontece muita coisa assim. Muitas vezes sai do meu controle físico, porque... E bom, isso é bom, inclusive, né? Porque eu não quero que o momento de adoração dependa das minhas mãos. Jamais. O tempo de adoração, ele não pode depender daquele que está ministrando, porque, cara, a gente é carne e osso. A gente é carne, espírito e alma, né? Imagina um momento a gente começa a chorar ali, fica desesperado. A gente vê uma coisa e fica desesperado. E aí tudo sai de controle. Então, assim, a adoração, ela não pode depender das nossas próprias mãos. Entende? Então, assim, além do tempo, da consequência que a gente tem com o tempo de intimidade com o Pai, a gente vê que ele tem essa graça maravilhosa de, apesar de nós sermos carne, de termos esse lado, né, de emoções, a graça dele é tão grande que ele nos prepara para que a gente possa ministrar esse tipo de oração, sabe? E aí, sim, acontece muita coisa. Temos visões, oração em línguas, sabe? De ver coisas com os olhos abertos e começar a orar sobre aquilo mesmo na oração, sabe? De ver a Cristo naquele lugar, de ver a anjos naquele lugar, de ouvir anjos cantando naquele lugar. A gente já teve vários momentos assim. Eu não sei se o Luciene está aqui ainda, mas ela já viveu isso com a gente também. O pessoal do Louvor, eu, Luciene, Maiara, Juliana, já começou a ministrar louvor ali, a gente começou a ouvir vozes que não eram nossas vozes. A gente parou de cantar e as vozes continuaram cantando com a gente. Então, assim, a gente vê que o reino do Pai, ele desce naquele lugar, não é que ele não está ali, mas que aquele lugar ele é cheio da presença do Pai a tal ponto, sabe? De ter vários anjos ali, de ver as pessoas sendo curadas ali. Já tive um momento de ver pessoas serem fisicamente curadas ali, porque, assim, não dá para explicar muito bem, porque é uma coisa muito pessoal. Mas você olhar para uma pessoa e ver que ela está sendo curada de certa forma, sabe? Que o Espírito Santo está tocando ela ali. Então, assim, e engloba muita coisa, acontece muita coisa mesmo. E graças a ele, sabe? Não é dependente da gente, mas é através da gente. E o nosso sim, a nossa intimidade com ele, sabe? A entrega diária nossa, a gente permitir que ele venha sobre nós, transforme nossos pensamentos, transforme nossas ações e permita que a gente faça o bem-querer dele, sabe? Que é derramar a graça dele, derramar o amor dele sobre todas as pessoas. E ali acontecem curas, libertações e várias coisas vão acontecendo por ali. E sobre a minha voz, estou aprendendo ainda. Não, mas você tem uma oratória muito boa. Tu tens a oportunidade agora de soltar essa voz aí. Eu queria que tu cantasse uma canção pra gente. Algo que tu tem preparado aí, uma canção que tu marcou ao longo da tua vida aí. Traz aí pra gente. Né? Agora eu estou um pouquinho preocupado porque está já descarregando aqui o fone de ouvido. Mas eu não sei se vai funcionar assim. Não funciona sem ele. Para tocar, funciona.
Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Tudo bom. Aí, Vocês já estão tá buscando para finalizar a live? Ou vai ter mais perguntas ainda? Vai ter. Vai ter mais ainda? Vocês querem deixar a música para o final, não? Não, pode cantar agora. Depois você, qualquer coisa você toca de novo, não tem problema não. De novo? Aí vai garanta, viu? Tá pensando que o negócio é fácil aqui? É? Não tem nada fácil não. Ih, rapaz. Bom, vou aproveitar enquanto não está descarregando. Sim, eu já tive vontade de ser missionário integral. Missionário integral, na verdade, é o seguinte. Ele passa um período longo, né, em relação a 6 meses, um ano, mais ou menos. Eu tenho amigos que são missionários integrais, mas, assim, eu não tive uma direção específica em relação a isso ainda, sabe? Assim, ter um país que tem no meu coração, de cuidar. E aí, em relação a essa palavra, eu ainda não tive, assim, um país específico que o Espírito Santo me direcionou, sabe? Mas, assim, meu coração ele continua queimando pelo meu país, que é o Brasil. E pela minha terra, né, que é Pernambuco. Apesar de eu já ter ido para outros lugares, ao Canadá, já fui para vários lugares diferentes. Então, assim, o Brasil ele continua sendo o meu celeiro missionário, sabe? É onde eu tô em casa e, ao mesmo tempo, eu tô em ação, sabe? Tô em família, tô em amigos, mas também eu tô pronto para dizer sim sempre que o Espírito Santo ele dizer assim, olha, tem uma nação que você precisa ir lá e eles estão precisando do que você carrega no seu coração, né? Aquela coisa, assim, tô pronto. Amém. Vá, toque agora, vamos louvar, depois a gente pergunta mais. Tem uma canção da Gabriela Rocha que ela fala muito sobre cura, sabe? Foi um período assim que eu passei com muita dificuldade nesse tempo de pandemia em relação à família, em relação a eu me trancar no meu quarto, sabe? E eu dizer assim, pronto, esse aqui agora vai ser o meu escritório, vai ser meu lugar. Eu vou ter que me virar aqui agora sozinho, né? Sobreviver, literalmente, né? Em meio a tanta dificuldade, a tanto tempo difícil. E eu não poderia permitir mais uma vez que aquela depressão que eu tive quando eu fiquei sozinho lá no Canadá, ela vinha essa tona de novo. Foi um tempo que eu precisava encontrar Cristo no meu secreto como nunca, sabe? E assim, essa música da Gabriela Rocha, ela fala muito sobre a gente ter permanência na presença dele, né? De crer. Até porque a fé, ela é a certeza daquilo que a gente espera. Então, assim, eu esperava super ficar bem, né? A minha esperança era de que tudo passasse logo, sabe? De que eu fosse curado de todas as tristezas que eu carregava no coração, todas as mágoas que eu carregava no coração. E, assim, essa música, ela me impulsionou muito a ter fé, sabe? A fé que eu carrego hoje. É da certeza daquilo que eu espero e da prova daquilo que eu não vejo. Como é que você pode provar de uma coisa que você nem enxerga, né? Foi isso que o Pai tem feito na minha vida, né? Então, eu comecei a buscar Ele no secreto, comecei a orar, sabe? Com a certeza de que Ele tá me ouvindo. E essa música começa assim. Me escutas quando acalma o meu pensar. Levas pelo fogo. E aí essa música fala sobre a cura, né? Porque para a gente entender que ele é capaz de curar a gente precisa crer nisso, né? Então, assim como a salvação, né, que vem através da fé, eu creio que a cura também.
quando aquela mulher ela chegou aos pés de Cristo na passagem bíblica, ela só precisou crer que ela era perdoada por ele, ela era curada por ele. E assim, foi a fé dela que trouxe essa cura, sabe? E aí eu comecei a cantar essa canção, crendo que ele é literalmente a cura para mim. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para nada é impossível. Nada é impossível para ti. Então, assim, essa canção, ela me tocou muito por conta disso, sabe? Ela me impulsionou, sabe? A ter fé, literalmente crer. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não esteja sentindo, para que assim, eu não fique à mercê do meu sentimento, porque tá escrito, cara. Se tá escrito, é a verdade, sabe? E basta, né? Eu não preciso sentir algum toque, eu não preciso sentir, assim, ouvir a voz dele literalmente, porque eu só preciso crer para que isso aconteça, sabe? Então, assim, foi essa questão da fé, de eu crer que realmente é real, que tornou isso real, sabe? Acontecendo. A prova daquilo que eu não via antes, né? Foi a fé. Amém. Olha, é algo bem legal que você tocou agora sobre depressão. Sabe por quê? Na verdade, nesse momento, com a pandemia, parece que os sentimentos eles afloraram. Então, muita gente que achava que depressão era algo que só acontecia com o rico, né? Porque quem era pobre não tinha depressão, né? Então, se encontraram em quadros depressivos, em surtos. E a TV também mostrou isso mais claramente. Olha, eu acho que o Isaac está chamando. Então, começou a aparecer e ser mostrado mais claramente que não é brincadeira. Assim como toda doença, ela existe e a gente tem que ter cuidado, a gente tem que tratar, existe o tratamento. Agora tudo se torna bem mais fácil quando a gente crê em Cristo, porque ele já vem cura, é bem mais rápido, né? O processo ele pode até existir, mas ele existindo na tua vida se torna bem mais fácil. O fardo, ele na verdade, ele pega tudo para ele, então até tudo fica bem mais leve. Então, isso é interessante porque eu assim, não vivi, né? Não tive depressão, mas eu vi algumas pessoas próximas tendo. E da melhor forma eu tentei ajudar. Então, até você que não viveu, passe a prestar atenção no comportamento das outras pessoas, porque às vezes você pode falar uma palavra tão simples, que é Cristo te ama, eu te amo, o Pai te ama, vamos comigo ao culto. É tão fácil chamar, convidar. Pois é, exato. Entende? Um abraço. É algo tão simples que o Espírito Santo ele vai te usar para falar com essa pessoa. Às vezes ela precisa de uma palavra tão simples. Eu te amo é uma palavra pequena, mas com significado, com poder tão grande, tão transformador. Então, é bom você ser acolhido
É bom você demonstrar o amor, porque só você dizer, eu amo, e não demonstra também, você não está fazendo muita coisa. E assim, o pai, ele vai te usar de várias formas, além de te capacitar, te preparar. Mas também precisa que você se prepare, que você esteja pronto, como nosso querido Elson falou, ele se sente pronto. Então, para você estar pronto, você precisa procurar, você precisa ler, você precisa meditar, você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa ir lá no culto, se estar em comunhão com os irmãos. Você tem coisas que você tem que fazer além. Então, tem coisas que são necessárias. Lógico que o Espírito Santo ele trabalha de uma forma diferente na vida de todos, mas ao mesmo tempo ele tem até um padrão que segue, que é maravilhoso, porque ele transforma a vida do meu irmão e a minha ao mesmo tempo. É fantástico. Ele dá uma visão para o meu irmão e uma para mim ao mesmo tempo. Ô, meu amor. E aquela palavra que está sendo ministrada naquela hora, você pensa que é só uma mensagem que vai ser dada, mas tem tanta coisa que é trabalhada ali, e até você reproduzir ela, você acabou de escutar, você aprendeu naquele momento, até você reproduzir, outras coisas já estão sendo trabalhadas na vida da outra pessoa que está ouvindo, na sua própria, é uma cura, é uma resposta que está chegando para você. É fantástico. Então, vamos continuar aqui. O nosso entrevistador voltou ao seu lugar. Eu queria que tu falasse um pouquinho. Na verdade, você gosta de viajar. A gente vê isso até pelas postagens, né? Muito, A gente muito. sabe. E viajar para um missionário já é meio caminho andado. Muito, muito mesmo. E a gente até falou sobre algumas viagens, mas eu queria saber como é que a pessoa viaja sem dinheiro. Então, a situação financeira, na verdade, é uma revelação que a gente precisa carregar no nosso coração, né? Muitas vezes a gente coloca a situação do mundo a parte daquilo que o Pai tem a fazer na vida da gente. E eu vivia assim, sabe? Eu pensava que, assim, para cada passo que eu der, eu vou ter que gastar R$ 1. Ai, meu Deus. E agora? E a minha conta bancária? Né? E aquele cartão? E o limite do cartão? Ferrou. E a gasolina? Tá lá em cima. Sim. Eu comecei a pedir ao Pai formas que eu pudesse honrar o nome dele, sabe? Porque é muito fácil fazer pelas minhas próprias mãos. Eu não digo isso pela capacidade que eu tenho, mas porque existem várias maneiras de você alcançar um sonho seu. Por exemplo, se você quiser arrumar uma vaga no emprego, você consegue analisando para isso. Você consegue fazer um estudo pessoal, né? E aí você faz um currículo, você monta o currículo e você se inscreve para aquela vaga, e você consegue o seu emprego, com o seu suor você consegue ali aquela grana para fazer aquele passeio, aquela viagem. E amém por isso, isso não é ruim, isso é bom, né? É bom que nós tenhamos um emprego, é bom que a gente tenha a nossa própria conquista, né? Porque assim, a gente nasceu para ser vencedor mesmo, sabe? Mais que vencedores, na verdade. E existe essa revelação de que a gente é próspero aqui na Terra também, né? Não espere a eternidade para você caminhar em ruas de ouro, mas transforme as ruas de sociedade as ruas de ouro, sabe? Eu comecei a olhar para o meu bairro e entender que esse bairro aqui, ele é um bairro amado pelo meu pai e que eu tenho esse entendimento de que eu não estou vendo ruas de ouro fisicamente agora, mas no reino espiritual eu já caminho nessas ruas. E isso me torna tanto eu como aqueles que andam em Cristo prósperos aqui na Terra, sabe? E através dessa revelação, eu comecei a entender que existem meios específicos para o Pai que nos ensina a sermos prósperos aqui na Terra. Não por ambição, não por egoísmo, não para a gente entender que a gente é capaz pelas próprias mãos de conquistar uma enorme fortuna, mas para que existe um propósito
que você seja próspero, que é para honrar o nome dele aqui na Terra, sabe? E eu comecei a orar sobre isso na minha vida. E aí, eu nem terminei faculdade, inclusive, mas eu já voltei do Canadá como professor de inglês. Já me chamaram para dar aula, né? Meus pais, eles não têm condição alguma de me dar uma faculdade hoje. Eu não tinha condição alguma na época que eu me formei no ensino médio de participar, simplesmente de conseguir até um ônibus para ir para outra cidade e fazer faculdade. Então, assim, eu me via numa situação que, não fosse através da graça dele, eu nem ia conseguir emprego, eu nem ia conseguir fazer nada. Eu ia ser uma pessoa travada na vida. Então, assim, eu conheci a Cristo e eu comecei a buscar isso, sabe? Buscar entendimento, sabedoria, para entender que eu sou próspero aqui na Terra, não simplesmente para dizer que eu sou próspero, eu tenho muito dinheiro para fazer o que eu quiser, mas que existe um propósito para esse dinheiro que eu tenho aqui hoje, que é honrar o nome dele, fazer ele conhecido através de todas as coisas que eu tenho e faço. Então, eu comecei a entregar isso na mão dele, sabe? Confiar, literalmente confiar. De chegar num lugar e dizer assim, poxa, eu queria tanto aquele chocolate, aquele biscoito ali no mercado, meu pai. Só que eu não tenho R$ 1 aqui agora, né? Você vai passar o cartão pela fé e você conseguir um serviço extra ali, sabe? Eu também trabalho consertando eletrônicos, né? Computadores, smartphones, essas coisas. E num momento assim, muito específico, uma pessoa aparece e fala assim, eu estou precisando de tal serviço, tu cobra tanto. E às vezes é exatamente o valor de uma coisa que eu estou precisando muito, né? Então, assim, o Pai, ele conhece as minhas necessidades, ele conhece o meu coração. Ele, antes de eu pensar, antes de eu sonhar, antes de eu querer desejar aquilo ali, ele sabe o que é que está passando pelo meu coração, pela minha mente. Então, assim, não espere que ele dê algo a você que vá afastar você do amor dele. Isso é fato. Ele não vai entregar algo a você que é capaz de afastar você do amor dele. Porque eu já desejei muito sair do Brasil. Eu que vivi uma vida lá fora, nem se compara, né, ao que a gente passa por aqui. Mas hoje eu entendo que o que eu vivo aqui hoje, eu não viveria de jeito nenhum se eu estivesse no Canadá ainda. Então, assim, ele tem algo específico para a nossa nação, né? Eu creio isso. E se eu estivesse lá, eu não estaria vivendo isso aqui hoje. Entende? Então, assim, eu comecei a desejar, comecei a buscar, em primeiro lugar, o reino dele. E tudo acrescentado. Exatamente um passeio de moto, né? Simplesmente e totalmente contemplar a glória dele na natureza, nos animais que eu vejo quando eu estou viajando, né? Nas aves. Eu vou para quando eu faço essas viagens pela estrada assim, eu vou para muitos lugares que tem essa natureza, sabe? Então, assim, eu vou sozinho mesmo, sem medo algum, porque eu sei hoje que o medo ele não é mais capaz de me paralisar. Hoje há poder para libertar tanto eu como pessoas do medo. E ainda que hajam frustrações, eu sei que eu não estou sozinho. Cristo está comigo em qualquer lugar que eu vou. E isso é mais um motivo, né, mais uma desculpinha para eu tornar ele conhecido. Na estrada eu conheço pessoas, eu fiz uma viagem recentemente que eu conheci pessoas que elas assim têm um coração super aberto à palavra. Eu pude ministrar o coração delas, a palavra de Cristo. Eu pude fazer uma oração e eu me senti super honrado no meio daquelas pessoas, porque talvez elas não conheçam Cristo como eu conheço, mas eu pude apresentar a face dele da forma que eu tenho amado tanto no secreto. E isso mudou a percepção das pessoas verem Cristo como ele realmente é, sabe? E assim, tudo isso só tem a acrescentar, porque eu não estou juntando coisas aqui na Terra, eu estou juntando coisas no céu. Então, quando eu começo a fazer esses investimentos aqui, o pessoal olha assim, poxa, mas tu tá gastando muito com gasolina, tá gastando muito com material. Só que, na verdade, no fim das contas, isso é um investimento, né? Eu não estou juntando nada aqui na Terra, é tudo para a glória dele. Tudo é para o tesouro do céu, né? Como diz a palavra. E aí, filho, quer fazer alguma pergunta? Eu queria, não sei se ele, no meio da história dele, né, contou acerca da experiência que ele teve no campo missionário no Rio de Janeiro. Né? Eu já no momento que eu estava aqui, Isaac, tu falou acerca do assunto ou não? Eu falei um pouquinho no momento da adoração. Falou um pouquinho. Foi, sobre a adoração. Teve um momento lá que eu tive uma visão aberta sobre anjos e Cristo entrando naquele lugar. Aí... Aleluia. Agora bora pro bate-bola. Gabi entrou aqui, Ana. Gabi é pastora lá em Monte Verde.
a esposa do pastor Pedro Rodrigues, né? Minha pastora foi minha discipuladora durante muito tempo, né? Queria dar uma paz aí. Deus abençoe, pastora. Seja bem-vinda, viu? Está quase finalizando aqui, né? Entrou quase no finalzinho aqui. Mas Gabi será uma de nossas entrevistadas qualquer dia desse aí. Eu quero fechar com a Gabi para a gente conversar um pouco, tem muito de história boa para contar aí para a gente. Amém. E aí, preparado, Elson? Pode mandar. Pode ser a primeira palavra, tá? Que venha na sua mente. Família. Família, graça. Carreira. Carreira. Rapaz, essa é difícil, viu? Essa é bem difícil, porque, nossa, tem tantos caminhos que dá para seguir, mas como carreira, assim, eu vejo como potencial, sabe, para a geração de agora. Vida. Vida, para mim, é a dependência nele. Amor. Amor, para mim, ai, ai, ai. Além de Cristo, eu tenho uma família maravilhosa. Louvor. Louvor. É muito difícil. Um só, assim, para escolher um só, Tem que falar uma palavra, eu faço igual. ó, Primeira coisa que vem na mente com essas palavras aí. rapaz, esse louvor eu vejo como entrega, porque é literalmente uma entrega. Entrega. Isso. E Cristo. Caramba. Aí eu vejo como amigo. Amém. Pronto. Amém, pessoal. Quem esteve conosco aqui nesse bate-papo tremendo aqui, papo de filho, foi especial demais aqui essa noite. Um pouco mais de uma hora, né, 15 minutos aqui, passando aqui, conhecendo e conversando um pouco com o Elson. Elson é o nosso amigo irmão em Cristo, né, da Reino Sião. E eu queria agradecer, Elson, foi uma bênção, né, nesse momento que a gente esteve junto aqui conversando, compartilhando um pouco da tua história. Diga-se de passagem, uma experiência riquíssima, né? Uma trajetória bacana demais, cheia de testemunho aí, de vitória, né? De milagres aí, né? Que pode com certeza abençoar muita gente. Eu queria agradecer, né, a sua presença aí, a ter citado o convite, né, por estar conversando essa noite aqui com a gente, nessa edição do Papo de Filho. Né? Estamos no ar, estamos ao vivo, né, há pouco mais de um mês, fazendo essas lives toda segunda-feira, onde escutamos um pouco da história de algumas pessoas que estão anônimas, não são desconhecidas, né? São anônimas. Tem muito a nos abençoar com a história de vida aí, que foi agora o exemplo do nosso amigo Elson. Isso é uma história bacana, uma experiência tremenda que ele teve no campo missionário, né? Precisou viajar para outro país, outra nação, né? Para conhecer Cristo, que estava perto dele desde sempre. Né? Mas foi ele em outra nação, né? Uma experiência, num momento ali que ele estava com outros projetos ali, mas foi alcançado pela graça e o amor do Pai, foi tremendo. Né? Queria agradecer a Elson, todos que entraram, que saíram, que participaram, que interagiram, que fizeram pergunta. Vocês também são parte dessa live aqui, fazem parte do Papo de Filho. Eu queria agradecer a vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Amém? Elson, tem alguma coisa aí a mais para falar? Fique à vontade, alguma coisa a acrescentar, se despedir do pessoal. Só agradecer mesmo, porque assim, por mais que talvez você não tenha vivido coisas assim, eu quero encorajar você a permanecer, sabe? A perseverança na presença do Pai, ela tem suas consequências e as suas consequências são boas. Eu nunca vivi um dia ruim depois que eu conheci a presença dele, depois que eu conheci a Cristo. Então, assim, eu quero encorajar você a ter tempo assim, sabe? Você não precisa chamar alguém literalmente para esse momento, mas eu quero encorajar você a ter um momento específico, só você e o Pai, porque ele tem coisas muito específicas e muito bonitas para revelar ao seu. São coisas que, assim, vai curar você, vai dar direcionamento, vai guiar você para passos que você jamais imaginou antes. São coisas, assim, que não cabem ao nosso entendimento, mas são coisas libertadoras que você vai viver na sua vida. Encoraje pessoas a fazerem isso, porque
não só da nossa presença física faz a diferença, mas também a presença de Cristo por si só faz toda a diferença. Então, ensine pessoas a irem a lugares que você já foi, que é a estar na presença do Pai. Você não consegue levar uma pessoa a um lugar que você nunca conheceu, na verdade. Não dá para dizer assim, Edson, eu vou te levar ali em Maragogi. Não sei nem se você já foi, mas eu nunca fui. É impossível a gente chegar lá sem GPS, sem mapa, né? Então, assim, se eu já fui lá, eu vou conseguir levar você a esse lugar. Então, é esse o convite que eu faço a todos vocês. Entre no seu quarto, feche sua porta, converse com o Pai e tenha total certeza que Ele está ouvindo o seu coração. A palavra, Ele sente o que você sente. E Ele não vai lhe desamparar, tá bom? Então, são momentos assim que você vai viver algo sobrenatural na sua vida, pode crer. E obrigado de coração pelo convite, tá? Me convide mais vezes, é sempre um privilégio poder falar da palavra do Pai, seja numa live, seja pessoalmente. Apesar do meu pouco tempo, eu creio que, assim, isso aqui é uma janela muito grande, uma janela aberta que milhares de pessoas vão ser alcançadas, tá? Eu acredito muito no que vocês carregam, na família de vocês, no legado que vocês carregam. Isso é capaz de transformar a geração ao redor de vocês. Então, que isso possa ecoar no coração da vida das pessoas aí, tá bom? Amém. Elson, obrigado aí. Pessoal, agradeço mais uma vez aí pela presença de vocês. Daqui a pouco a gente vai deixar salvo aí no meu perfil a entrevista completa, né? Lá no feed vai ficar disponibilizado. E depois a gente também disponibiliza no canal Criamos, no YouTube também, Papo de Filho, que você pode seguir, dar o sininho lá, e compartilhar com seus amigos todas essas entrevistas que a gente fez até hoje. Hoje foi um pouquinho diferente, né? Teve alguns problemas de conexão, né? E estamos sem aqui um pouco da nossa produção, então tive que sair algumas vezes para avisar que ainda está acordando ali no quarto. Está no quarto, mas está ali brincando, tem que ter um suporte ali, uma supervisão. A Lisa ficou aqui também, conversando com a gente aqui no Campo de Joana o tempo todo. Então, Deus abençoe vocês. Segunda-feira a gente está de volta, né, com mais uma edição do Papo de Filho. Sejam ricamente abençoados nessa semana que se inicia. Deus abençoe. Fiquem na paz. Até mais.